Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo a Seus Pés da secção Internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e nesta emissão à distância vamos falar sobre a política alemã, em concreto sobre a influência de Elon Musk nas eleições legislativas antecipadas e sobre o futuro governo alemão que não terá a vida facilitada. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, já tinha apoiado o partido de extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha, AfD, numa publicação na sua rede social X. Recentemente, voltou a fazê-lo num artigo da opinião publicado num jornal alemão. Este apoio de Elon Musk gerou muitas críticas entre o Partido Social Democrata, SPD de centro-esquerda, ao qual pertence o chanceler Olaf Scholz, e também entre a União Democrata Cristã, CDU de centro-direita, que é o maior partido da oposição. O episódio ganha importância não só porque faltam cerca de 2 meses para as legislativas, que se realizam a 23 de fevereiro, mas também porque a política alemã está numa situação delicada. A coligação que estava no poder, a chamada coligação SMAV, que reunia o SPD, os Verdes e os Liberais, caiu em novembro e existe o risco de a extrema-direita conseguir bons resultados no dia 23. Para nos falar sobre este tema, temos connosco hoje Madalena Maier Rezende, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Madalena. Obrigada, Mara. É um prazer estar no Mundo a Seus Pés. A edição técnica deste episódio é de João Martins. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Madalena, quero começar por perguntar já o seguinte. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, proprietário da rede social X, da Tesla, da SpaceX e futuro czar da administração Trump, tem realmente poder para influenciar as eleições alemãs? É difícil dizer isso, ou seja, é difícil de nós percebermos qual é que vai ser exatamente a influência real depois nas urnas, não é? Porque, de facto, Musk é um americano, obviamente que é um magnata e tem investimentos importantes na Alemanha, mas não sabemos até que ponto é que ele tem, de facto, influência no eleitorado. Mas este apoio primeiro no X e depois no jornal Welt am Sonntag que publicou um editorial exatamente de Musk a apoiar a Alternativa para a Alemanha, criou realmente aqui uma grande celeuma na Alemanha, porque não só foi vista como uma interferência nos assuntos internos da Alemanha, como, enfim, apoiou um partido extremista, mas é óbvio que, de facto, eu penso que toda a extrema-direita na Europa vai, de facto, receber apoio de Donald Trump e dos seus aliados, e que isso vai ser, obviamente, um fator de fortalecimento da sua, desta parte já bastante poderosa da política europeia. Aqui a Alternativa para a Alemanha tem cerca de 18% do voto, por enquanto não se vê propriamente um aumento significativo neste momento, mas não sabemos o que é que se passará até dia 23 de fevereiro. Portanto, as coisas estão em aberto. Claro, ou seja, é difícil afirmar taxativamente se a AfD pode ser de facto beneficiada com este apoio de Musk. Exatamente. Também é importante referir que Musk é um porta-voz, obviamente, de si próprio, mas também de Donald Trump. J.D. Vance, o vice-presidente, veio também escrever no X que apoiava a posição de Musk em relação à Alternativa para a Alemanha, que esse era o partido que ele via que tinha mais futuro e mais potencial na Alemanha,
e, portanto, enfim, neste momento a política europeia, enfim, aqui na Alemanha, mas também em França, essa situação é particularmente aguda, está num momento de crítico, ou seja, não só estão com eleições à porta, como há uma crise económica profunda e esta vitória de Trump veio tornar a política externa europeia muito pouco, podemos dizer, muito pouco apoiada pelos Estados Unidos e mesmo ameaçada pelas tarifas alfandegárias que Trump está a propor, com o fim, ou com a negociação do fim da guerra na Ucrânia, e tudo, enfim, a pressão para que a Europa gaste mais na sua defesa, não é? Houve há pouco tempo este anúncio de Trump que iria exigir aos europeus que gastassem pelo menos 5% do seu orçamento em defesa. E, portanto, tudo isto é bastante alarmante para a política europeia. E o que é que diria que tem mais peso aqui? O facto de Musk ter apoiado a AfD ou o facto de um jornal alemão ter publicado um artigo que acaba por normalizar o partido de extrema-direita do seu país? Sim, é verdade que é bastante preocupante que o editor do Welt am Sonntag, Michael Döllning, que foi contra até o seu corpo editorial, que estava contra a publicação deste editorial, que ele tenha decidido mesmo assim ir para a frente, ou seja, é uma demonstração que há uma parte da elite política alemã, e não é propriamente apenas a elite política extremista, que está interessada em ter boas relações com Elon Musk, com Donald Trump, e que está disposta a fazer favores a este tipo de intervenções. Isso é obviamente um péssimo sinal para a política alemã. E depois Musk foi acusado de interferir nas eleições da Alemanha. Por exemplo, o líder da CDU, dos democratas cristãos, disse, e estou a citar: "Não me lembro que na história das democracias ocidentais tenha havido um caso comparável de interferência na campanha eleitoral de um país amigo", foi o que disse Friedrich Merz. Madalena, é de facto um exemplo sem precedentes de interferência eleitoral entre países amigos, ou considera que há aqui um certo exagero? Enfim, há algum exagero. É também sabido que houve bastante apoio, por exemplo, do Partido Trabalhista Inglês aos democratas nas eleições, portanto há aqui algum exagero, mas não deixa de ser também um sinal de como os partidos centristas estão alarmados com esta conjuntura, ou seja, com a conjuntura em que se veem ameaçados por um partido de extrema-direita com tons neonazis e com uma política extremamente interna e externa extremamente preocupante, ao mesmo tempo que tem o apoio, este partido tem o apoio do maior aliado dos Estados, da Alemanha, que é obviamente os Estados Unidos, e portanto eu penso que estas declarações de Friedrich Merz são de facto muito, digamos que demonstram de facto como esta parte da elite política está preocupada com as eleições e com a interferência que Donald Trump e os seus aliados têm. E também não podemos deixar de falar do ataque ao mercado de Natal em Magdeburg, a 20 de dezembro. 5 pessoas foram atropeladas mortalmente e mais de 200 ficaram feridas. Alegadamente, o autor é um médico saudita que vive na Alemanha desde 2006, é crítico do Islão e simpatizante da extrema-direita. Surgiu muita desinformação nas redes sociais, muitos rumores e conjecturas quanto às origens do atacante, e a AfD aproveitou para atribuir culpa à suposta imigração em massa. Era expectável que existisse este aproveitamento político, mesmo sendo o atacante um simpatizante do próprio partido?
Sim, de facto há aqui uma das grandes razões pela qual a AfD conseguiu crescer tanto no eleitorado alemão é de facto devido à proeminência que o tema da imigração tem neste momento na Alemanha. O tema da imigração liga-se exatamente com, enfim, o enorme influxo de migrantes que tem tido lugar nos últimos anos, desde a crise de 2015. Mais de 1 milhão de sírios vieram viver para a Alemanha como refugiados, e o tema da imigração, neste caso, também enfim, está muito ligado, obviamente, com o tema da segurança. E estes atentados, enfim, que têm sido, felizmente, menos frequentes do que se receava, mas que, neste caso de Magdeburgo, vem realmente, num momento péssimo, vem reforçar, obviamente, esta narrativa, enfim, esta narrativa e esta realidade de uma ligação entre uma percepção de insegurança na Alemanha e o aumento da imigração, apesar de realmente quem perpetrou este atentado não era exatamente o islamista com o traço do islamista típico, não é? Portanto, típico, sim. Mesmo assim, essa ligação não deixa de ser feita de forma cada vez mais frequente pelos alemães. Sim, mesmo em setembro o governo alemão apertou as fronteiras, decidiu fiscalizar todas as fronteiras terrestres com os 9 países vizinhos, cortando assim a livre circulação do espaço Schengen, e também esta semana também anunciaram que tencionavam que essa fiscalização durasse pelo menos até março, ou seja, o próprio governo Scholz também já estava interessado, digamos assim, em falar deste tema da imigração para os seus eleitores. É verdade que em termos de política europeia e política nacional, em termos da livre circulação de pessoas no contexto europeu, estas políticas progressistas que estiveram, enfim, na origem da livre circulação do espaço Schengen, estão realmente postas em causa com esta mudança política, obviamente, para a direita, e também para o facto de os partidos de esquerda não só estarem mais enfraquecidos, como também adotarem algumas destas posições e considerarem que uma política tão liberal não é do interesse dos seus eleitores. E antes de passar para a próxima pergunta, quero só recapitular rapidamente o atual xadrez político na Alemanha também, para os nossos ouvintes ficarem mais contextualizados. Portanto, a coligação governamental caiu em novembro, depois de Olaf Scholz ter despedido o Ministro das Finanças, que pertencia aos liberais, por questões de desavenças internas que, na verdade, já duravam há bastante tempo. Posteriormente, o chanceler sujeitou o Parlamento Federal, o Bundestag, a uma moção de confiança. Sem surpresas, Scholz perdeu esse voto, abrindo então caminho à realização de eleições antecipadas que deviam acontecer apenas no outono. Madalena, não ficou surpreendida com o desmembramento da coligação Semáforo? Não, de facto era uma coligação que estava cada vez mais enfraquecida pelas desavenças entre os liberais, um partido mais à direita, e os partidos mais à esquerda, o SPD e os Verdes. Essa tensão tornava-se cada vez mais óbvia, ou era cada vez mais óbvia, também por causa do debate acerca de como se deve fazer o financiamento da tentativa de relançamento da economia alemã, sendo que os liberais são a favor de políticas orçamentais muito estritas e o SPD e os Verdes, enfim, querem usar a despesa pública e mesmo alterar, digamos, as regras do travão da dívida a nível europeu.
E essas tensões foram de facto crescendo e neste, enfim, pouco tempo antes da despedida que Olaf Scholz fez do seu Ministro das Finanças, Lindner, era já muito patente que a coligação era muito dissonante acerca de temas de política económica centrais e também temas de política externa. E, portanto, essa foi um acontecimento que não foi propriamente uma grande surpresa. E agora, e segundo as sondagens mais recentes, o partido que segue à frente das intenções de voto é a CDU, centro-direita, com 30%, depois segue-se a AfD, extrema-direita, com 19%, e em terceiro lugar o SPD de centro-esquerda, com 17% das intenções de voto. Quase a terminarmos, Madalena, pergunto-lhe se é inevitável que o próximo governo alemão vire à direita, como de resto também já aconteceu no leste do país, por exemplo, na Turingia, em Brandeburgo e também na Saxónia, nas eleições estaduais foram marcadas pelos bons resultados da AfD e também da CDU. Vai virar à direita no sentido em que a CDU, o Partido Cristão Democrata, irá com certeza, esperemos, liderar o próximo governo. Mas todos os partidos têm vindo a afirmar que mantêm um cordão sanitário à volta do partido da Alternativa para a Alemanha, e o que se espera, enfim, é o que está mais ou menos alinhavado, se não houver grandes surpresas nas eleições, é que de facto seja uma nova grande coligação entre a CDU e o Partido Social Democrata, que vão exatamente criar um novo governo após as eleições. Esta é, digamos, uma solução quase clássica, digamos assim. Tem sido o formato dos governos mais usual na Alemanha nas últimas décadas, e portanto esta coligação semáforo que juntava os liberais, os verdes e o SPD, mostrou-se de facto muito pouco estável e também pouco efetiva, no sentido em que as divergências eram tão grandes que era difícil encontrar formas de avançar com as reformas necessárias. E portanto este regresso a uma coligação já muito experimentada é o mais provável que vai acontecer. Mas vai obviamente demorar bastante tempo. Em todo caso, será difícil formar governo, ou governar depois. Exato. Penso que não. Será mais difícil a segunda parte, provavelmente. O Partido Social Democrata demonstrou uma grande capacidade de, uma grande flexibilidade no contexto da governação, não é? E, portanto, não é muito provável que ele seja um parceiro de coligação muito complicado, e é óbvio que há também já uma grande experiência nesta coligação. Portanto, é óbvio que o Partido Cristão Democrata, que vai estar à frente, agora liderado por Friedrich Merz, é muito mais à direita, digamos assim, menos centrista do que foi o partido ou o governo liderado por Angela Merkel. Portanto, aí poderão haver mais tensões do que foi o caso, mas penso que não há dúvida que a Alemanha e a elite política percebe que tem que haver uma grande, um grande programa de reformas para fazer face ao fim do modelo económico alemão, não é? O modelo económico alemão baseado em exportações para a China e importação de energia barata da Rússia acabou, e está bastante debilitada também a sua fonte de crescimento, que era realmente toda a indústria automóvel, que ficou para trás
a reformulação dos veículos elétricos e, portanto, há de facto a percepção de que para a Alemanha conseguir regressar a um crescimento económico vai ter que fazer reformas que vão ser com certeza, enfim, que vão requerir obviamente um governo forte, governo esse que deve estar exatamente, enfim, pelo menos na liderança nos próximos 4 anos do Partido Cristão Democrata. Obrigada, Madalena Maier Rezende, por ter aceitado o nosso convite e obrigada também ao João Martins pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Antes de terminarmos, queria só deixar um convite a quem nos ouve. No próximo dia 10 de janeiro realiza-se o Festival de Podcast do Expresso, o Podfest, onde vão poder assistir ao vivo a alguns dos podcasts do jornal. A iniciativa começa às 14h30 na reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Podem garantir já o vosso lugar, se assim desejarem, enviando um e-mail com o nome e contacto para eventos@empresa.pt. Saibam mais em expresso.pt. Obrigada e até lá!